Bem, o nosso tema desse painel, desse primeiro painel desta tarde, será a tributação do resultado auferido por intermédio de sociedade controlada indireta no exterior, também chamado Looking Through Approach, né? E para tratar desse tema, nós temos a ilustre presença da nossa palestrante, a doutora Nereida Horta. Doutora Nereida, advogada de São Paulo, formada em Direito pela USP, mestranda em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, professora da FGV Law na disciplina Tributação dos Mercados Financeiros de Capital e de Investimentos Internacionais. Também é conselheira da segunda Câmara da segunda turma da primeira sessão, com experiência de mais de 20 anos na área tributária nas empresas PricewaterhouseCoopers e Cargill. Do meu outro lado, nós temos como debatedor esta tarde o Dr. Paulo Riscado, já conhecido de todos, acho que dispensa apresentações, mas é o procurador da Fazenda Nacional, e procurador-geral no CARF, e coordenador do contencioso administrativo tributário da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Eu passo a palavra, então, à doutora Nereida. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, receber o convite do Leonardo, fiquei muito honrada. Acho muito difícil falar depois das pessoas que falaram de manhã, realmente gostei muito das palestras. O Henrique parece que nasceu num palco, eu adorei. Parabéns. Sacada também foi uma aula, gente. Olha, realmente vai ser muito difícil falar agora. Mas vamos lá. O tema que me foi dado é a tributação do resultado auferido por intermédio de sociedade controlada indireta no exterior. E eu acho que é importante para a gente ter um raciocínio, a gente começar a olhar na legislação, se basear nos artigos que deram seja a tributação, que a gente chama hoje de Worldwide princípio da universalidade, né? Quando a lei, em 1995, foi publicada, o que se noticiava, que todos os doutrinadores escreviam, é que a gente saiu do princípio da territorialidade, onde só se tributava os lucros do país, e passamos a tributar também os lucros auferidos no exterior. Como é que eu mudo aqui? Só apertar? Eu não sou tecnológica. Então, o que diz a 9249? Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. Não vou me ater aqui à discussão do artigo 74, se deve ser ao final do ano, todo ano ou não. Eu acho que o que é importante para a gente entender nessa discussão aqui é o que a empresa brasileira tem que tributar, é o lucro auferido no exterior. Eu estou aqui no Brasil e tenho meus investimentos no exterior. O que eu tenho que olhar lá? O que eu auferi? Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controlados no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, serão computados na apuração do lucro real, com observância do seguinte: filiais, sucursais controlados deverão demonstrar a apuração dos lucros se auferirem em cada um de seus exercícios, segundo as normas de legislação brasileira. Então, com a 9249, eu tinha que tributar os lucros auferidos no exterior e observar, na apuração desses lucros, as normas da legislação brasileira. O que foi corrigido, essa observância da legislação brasileira foi corrigida pela Instituição Normativa 213, onde ela diz o seguinte: olha, você vai observar a legislação do país de origem, e se não tiver, aí você usa, sim, a legislação brasileira. E permanece também aqui o quê? A empresa brasileira, ela tributa o lucro no exterior. Eu acho que isso
é o raciocínio, é o racional de toda a nossa tributação worldwide que o Brasil introduziu. Eu estou no Brasil e eu tributo o lucro que está lá. E o parágrafo 6º diz o seguinte: os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial, sucursal, controlada ou coligada no exterior, mantenha qualquer tipo de participação societária, ainda que diretamente, serão consolidados na filial. E é nesse parágrafo que eu acho que a gente tem essa definição de como eu tributo o lucro da minha controlada indireta. Para mim, aqui está orientando, está demonstrando como que eu devo proceder. E aqui, o artigo 6º fala da opção de você poder utilizar ou a norma contábil do país, ou de onde está a sua filial, ou a norma contábil brasileira, caso não existir. O que está em consonância com o artigo 11 da Lei de Introdução ao Código Civil, que diz o seguinte: as organizações destinadas a fins de interesse coletivo obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Ou seja, a lei brasileira, o nosso ordenamento jurídico, já diz que você tem que observar a lei do Estado onde você está, que foi o que a instrução normativa introduziu. Bom, aqui está o artigo 74, que não mudou a tributação, eu continuo tributando os lucros auferidos no exterior, mudou sim a data, não mais na disponibilidade, que foi muito bem discutida pelo Claudemir e pelo Takata, e passou a considerar isso ao final de cada ano calendário. Mas ainda temos a tributação aqui no país do lucro. Definição de coligadas e controladas, a gente vai buscar na lei das SAs. E o que ela diz? As coligadas são as sociedades nas quais a investidora tem influência significativa, e controlada é a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. E influência significativa é quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlar. É presumida a influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital voltante da investida, sem controlar. Bom, esse slide aqui, quando a gente lê a legislação, o que eu tenho para seguir com o tema da controlada indireta? O nosso sistema de tributação é de lucros auferidos no exterior. Então, sempre que a minha coligada, controlada, obtiverem lucro, auferirem lucro, é isso que eu vou tributar. Eu não faço segregação de receita, de despesa, como outros países fazem. A gente só verifica, eu estou aqui no Brasil, eu sou uma contribuinte brasileira, o que eu verifico é se a investida lá fora tem lucro. Se ela não tiver, eu nada vou fazer. Se ela tiver prejuízo, eu não posso fazer nada. É só o lucro que me interessa. E o lucro, qual lucro? O lucro que está disponível para mim. É o lucro que pode ser a mim conferido. Não outro lucro que não esteja diretamente ligado a mim. E no caso, quando a gente fala das controladas indiretas, o lucro dela tem que passar por alguém. Ele não pode vir diretamente para mim, acionista. Ele vai ter uma investida. E é lá que eu vou consolidar isso. E é essa investida que está vinculada a mim, é nela que eu vou ver esse lucro. E isso, para mim, isso tudo vai ao encontro da definição de disponibilidade jurídico-econômica, da renda. O que eu não posso tomar conta, eu não posso considerar meu.
a indireta ela não pode distribuir diretamente para mim. Ela tem que distribuir para a direta, né? E é assim que eu enxergo. A controlada indireta, ela vai passar o lucro dela para direta, e é isso que a empresa brasileira vai estar vendo. Você não tem como você colocar a controlada indireta entregando para você o lucro dela. Até porque, se uma tiver lucro e outra tiver prejuízo, na controlada direta, vai zerar. Ela não vai poder disponibilizar. E a empresa brasileira não vai poder receber o lucro de uma e o prejuízo sem considerar o prejuízo da outra. E é nesse sentido que eu enxergo essa legislação. Eu não tenho como verificar a controlada indireta sem me ater, sem olhar o que foi colocado à disposição da controlada direta. Bom, com isso, se eu considero que as controladas indiretas consolidam na controlada direta, eu vou ter o efeito de eu não vou poder receber nem todos os lucros, porque eu tenho que considerar os prejuízos. Eu tenho que consolidar a somatória. Se a minha controlada direta, tiver num país onde eu tenha que fazer, sou obrigada a fazer equivalência patrimonial, eu vou considerar isso no lucro dela. Isso para mim é matemático, né? A contabilidade, se ela te obriga, vai colocar isso no teu lucro. Não tem como eu desconsiderar. Da mesma forma, se a minha controlada direta estiver num país diferente da indireta, de alguma indireta, eu vou ter variação cambial na minha controlada direta. E isso vai compor o lucro se eu estiver obrigada a fazer essa contabilização lá, de acordo com o país, com a legislação do país, de onde ela estiver estabelecida. Então, isso, como hoje o Leonardo falou, que contabilidade tem receita e custo. Eu já digo que contabilidade é que nem filosofia. Todo direito tem uma obrigação. Então, se você colocar em países diferentes, você vai ter que observar a variação cambial e tem a questão da equivalência patrimonial. E uma outra questão que a gente discute muito quando fala em controladas indiretas é a compensação do IR-fonte ou o IRPJ, que as indiretas pagam. Como que eu faço para contabilizar, para compensar na empresa brasileira? Eu entendo que, como eu digo que o lucro da minha coligada ou controlada vai ser tributado aqui, se lá eu tiver um IR-fonte ou lá eu tiver um IRPJ, cujo lucro ou rendimento que deu origem a ele estiverem computado nesse lucro que está sendo trazido para o Brasil, o direito existe. Eu tenho o direito de compensar esse IR-fonte, eu tenho o direito de compensar esse IRPJ. Bom, e quando a gente fala em tributação de controladas indiretas, a gente pensa, né, nesse acórdão, né, que é o famoso caso Eagle, né, 2, onde tem um voto brilhante da Sandra e um vencedor do Valmir, e hoje vocês e hoje são sócios. Mas enfim, eu tendo a concordar com a Sandra nas conclusões de que, olha, eu posso tributar o lucro da controlada indireta sim, novamente, desde que consolidado na controlada direta.
E não foi isso que se julgou. Não foi essa a decisão. O voto vencido foi no sentido de tributar diretamente o lucro da indireta na empresa brasileira. E eu acho, no caso, a tributação direta e indireta seria a mesma, porque as duas empresas no exterior, a CCBA e a Montiers, elas tinham lucros. Então, somado o lucro dela, indo para a Jalua, ela teria, tributando indiretamente ou diretamente, o lucro seria o mesmo. Saindo daqui, a somatória desses dois aqui, ou eles individualmente, seria o mesmo, no meu entender. Então, o efeito é igual. Todavia, tinha um porém. A Jalua está estabelecida na Espanha. E pela Espanha, você só tributa com a distribuição, a efetiva entrega do lucro. Então, não acho, nesse caso, que o lucro da CCBA e da Montiers deveriam ser tributados aqui no país. A Jalua funcionou assim como broker. Ela não deveria ser ultrapassada. E jamais a Eagle teria direito ao lucro da CCBA ou da Montier sem passar pela Jalua. Por quê? Porque o lucro dessas duas empresas, eles têm que ser consolidados na Jalua. É ela que é filha da Eagle. É ela que vai gerar o lucro. É ela que é o investimento da Eagle. Então, desconsiderar a Jalua, por exemplo, se a CCBA tivesse lucro e a Montier tivesse prejuízo, eu tributaria uma perna só, sendo que a Eagle jamais teria direito a receber o lucro total da CCBA. Ela teria que receber o lucro da CCBA menos o da Montier se caso tivesse prejuízo. Ela não poderia somar, verificar só um lucro. Por quê? Porque a gente olha a minha investida direta. Eu não tenho como olhar a minha indireta. O meu olhar vai até a primeira tier, como diz o americano. Ele não passa para outra empresa controlada indireta. E esse é o meu entendimento em relação a isso. E ela até fala com algumas pessoas, que para mim é uma questão de álgebra, porque se uma tem lucro e a outra tem prejuízo, a Jalua ia ter um lucro menor. E era isso que ela deveria entregar para a Eagle. Então eu não posso desconsiderar essa matemática, entendeu? Que é o que a contabilidade acompanha também. Bom, tem um outro caso da Eagle também eu trouxe, mas aqui se discute mais a questão dos tratados, não foi enfrentada essa questão da controlada indireta, né? Onde a Jalua estava no Uruguai, ela foi migrada durante o ano calendário para a Espanha, então a configuração, a discussão não adentra a questão da controlada indireta. É só para trazer. Bom, e voltando, né, quando eu falo em investidora no país, controlada minha direta e a controlada indireta, por que eu enxergo a minha investida? Porque eu acho que isso, novamente, né, isso coaduna com o conceito de renda. Eu não posso deixar a minha controlada indireta, ela não me propicia a renda, ela de nada me entrega sozinha. Ela está vinculada à minha controlada direta. Eu preciso dela para receber um lucro e, portanto, tributar, sujeitá-la ao imposto de renda. E eu acho que, né, em relação, que é onde eu discordo do voto voltando para o tema do controlado indireta, essa questão do artigo 74. Não quis falar antes, mas eu acho que é importante. A gente está com 4 votos pela inconstitucionalidade, 4 pela constitucionalidade e 1 pela constitucionalidade, com exceção da coligação, no caso da ADIM, de lucros auferidos no exterior. E eu entendo, da mesma forma que foi colocado pelo
da cata de uma... Eu tenho que ter a disponibilidade, eu tenho que ter o oferimento da renda, eu tenho que... a investida no Brasil, ela tem que ter esse direito para poder tributar. E onde eu entendo que o 74, ele afrontou isso. Ele não deveria considerar cada ano calendário essa tributação. Não é, no Brasil, o nosso ordenamento jurídico não abarca isso ainda. Mesmo com a Lei Complementar 104, mesmo com a alteração do artigo 43. Essa é uma divergência em relação ao voto da Sandra, né? Eu acho que o artigo 74, ele tem indício sim de inconstitucionalidade. No STJ, a questão da controlada indireta não foi, eu não achei nenhum acordo, nenhuma decisão sobre esse assunto. E até eu listei aqui alguns recursos especiais que tratam da questão da variação cambial e do artigo 74, pela não constitucionalidade. E esse último, pela inconstitucionalidade. Ou seja, é um assunto que mesmo na STJ está indefinido. Da controladas indiretas ele não trouxe. Todavia, me chamou a atenção nesse acordo, onde no voto a decisão diz o seguinte: é ilícita a tributação, e aqui tratava no artigo 74, tá? Mas me chamou a atenção que eu acho que é esse o raciocínio que a gente tem que ter quando fala em lucros auferidos no exterior. É ilícita a tributação a títulos de imposto de renda e contribuição social pelo resultado positivo de equivalência patrimonial registrado na contabilidade da empresa brasileira referente ao investimento existente em empresa controlada ou coligada no exterior, previsto no artigo 7º, parágrafo 1º da Instrução Normativa 213 de 2002, somente no que exceder a proporção a que faz jus a empresa investidora no lucro auferido pela empresa investida, na forma do artigo 1º, parágrafo 4º da Instrução Normativa 213. De observar que a tributação permitida pela Lei 9249, empresas investidas. Sendo assim, segundo a lei em exame, somente o lucro das investidas é tributável no Brasil, a título de lucro da investidora auferido no exterior, na proporção de sua participação no capital da investida. Eu achei que, apesar da discussão ser o artigo 74, eu acho que aqui ele traz esse raciocínio de que, olha, eu não posso tributar mais do que eu tenho. E o que eu tenho é o lucro da minha investida. Eu não posso olhar mais do que me é lhe dado de direito. E é esse meu entendimento em relação a esse assunto. Bom, estou terminando bem antes. Falei rápido. Obrigada pela oportunidade e pela atenção, gente.